Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine na manhã desse domingo, que possamos ter a permissão de vocês para adentrar os vossos lares, para falar do Evangelho do Cristo. Quando falamos do Evangelho, falamos da esperança, falamos da harmonia, falamos do alto perdão e falamos das boas lembranças. E hoje é um dia muito especial das boas lembranças. Hoje se comemora o Dia das Mães. Então só temos que ter boas lembranças. Só temos que contar histórias. Não é? Você tem histórias para contar da sua mãe? Da resiliência, da paciência, do sacrifício, de também nos suportar, ela nos suportar, ter muita paciência para com as nossas condutas, boas lembranças, bons conselhos. Que conselho sua mãe lhe deu durante a vida toda? Que orientação ela lhe deu? A sua mãe já partiu? Que boas lembranças você tem dela? O que fixou em sua mente? Boas lembranças. Eu vou te contar uma história, que é a minha história, da minha mãe. E quando nós falamos da nossa mãe, que já partiu, nós nos emocionamos. E mesmo aquela que está junto de você, também nos emocionamos. Eu lembro da Dona Zilda, minha mãe, de todo o seu sacrifício que teve na vida, de todas as intemperanças para cuidar dos seus filhos. E um deles era eu. E como foi o seu sacrifício? Como foi a sua resiliência? E eu me recordo das nossas conversas, dos conselhos que muitas vezes não queria ouvi-los. Ela não precisa falar tudo isso, me canso ouvir. E depois, quando você recebe todos os cuidados e que você transfere já no final da vida aquilo que ela lhe deu, você começa a repensar. Cuidamos da nossa mãe, da minha mãe, nos estágios mais difíceis das doenças físicas. E ela sempre dizendo: seja um homem de bem, não esqueça de ser um homem de bem. E mesmo no final da sua vida física, ela dizia a mesma coisa: seja um homem de bem. Eu ouvi essas palavras quando ela estava no hospital, já em término da sua vida física. Meu filho querido, não relegue a oportunidade de ser um homem de bem. E isso ficou em minha mente. E obviamente, quando há partidas, você se emociona, se perde a convivência física, mas nunca deixa de estar as boas lembranças. Os bons almoços, os bons jantares, os bons presentes, os bons conselhos. Isso ninguém tira de nós. Eu me recordo, depois da partida da minha mãe, posteriormente passou-se 2 anos. Sabe quando bate aquelas saudades? Bateu uma saudade e eu queria ouvir a minha mãe. E é interessante que naquela época, quando eu morava em São Paulo,
eu procurei um centro espírita que era ligado ao Chico Xavier, lá no bairro Santo Amaro. E lá tinha psicografia. E aquilo estava na minha mente, que eu queria que minha mãe escrevesse alguma coisa para mim. Eu estava com muitas saudades. Bateu aquela coisa de saudades mesmo. Sabe aquele momento que você sente, poxa, alguma coisa está me fazendo falta? E era a falta da presença de alguém especial. Em todas as turbulências que vivemos, em todos os altos e baixos, sempre tem uma palavra. Sempre uma palavra. E aquele dia eu senti vontade dessa palavra. E fui até esse centro. E conversando com a médium, falei algumas coisas. E ela falou, era assim, conversava-se com a médium, depois esperava-se uma hora, algum tempo, para se ver se aquela pessoa estava ali para transmitir uma mensagem. Aquele espírito que já havia partido. E depois eu fiquei naquela uma hora, pensando, e passou na minha cabeça vagamente, das últimas cenas que eu vi minha mãe no hospital, no quarto, perdendo as suas forças e dizendo que estava partindo. Então aquela lembrança veio, assim, impactante. E passou uma hora e veio a pessoa anunciar que tinha uma mensagem para o Eduardo. Falei, poxa, que bom, me emocionei. E aí começou a escrita da minha mãe. Diz, meu filho querido, que bom que você está bem. Que bom no seu casamento, da sua primeira filha. Que bom que você está bem. E no meio do texto, ela disse assim, meu filho, procure não lembrar de mim como você fez há pouco. Lembre de nós conversando no café da tarde, comendo uma fruta. Lembre das nossas gargalhadas. Te quero muito bem. E mais ou menos foi esse o texto. E me emocionei claramente das lembranças e da palavra. E lembrei também por que eu tinha que pensar da minha mãe doente. Isso me faz crer até os dias de hoje das boas lembranças, não das aflições, não daquelas aflições que não trazem benefício nem para aquele que partiu, nem para aquele que ficou. Então, nos lembremos das coisas boas e dos bons conselhos. E ficou gravado em minha mente o homem de bem, desde a infância. Diz, não roubes, não pegues nada que não é seu, na miséria ou não, seja um homem de bem. Isso ficou para a minha vida. Hoje eu ouço tantas e tantas mães e vejo a minha história também. Como você deve lembrar também da sua mãe. E mesmo aqueles que estão aqui, lembrar das coisas boas, por isso dia especial. Isso me remete também às lembranças das falas do Chico Xavier, que todos os dias das mães ele visitava a penitenciária, conversava com os detentos e com certeza conversavam com as mães, acalentando-as.
Eu tive a oportunidade também de ir a uma penitenciária algumas vezes para levar a palavra. Eu lembrei muito do Chico. Eu pedi autorização do juiz para visitar uma pessoa em especial. Depois nós acolhemos ela. Eu lembrei muito do Chico, quando eu estava na fila da penitenciária e eu via só mães. Raramente eu via um pai lá, mas era só mães. E fui conversando uma por uma e perguntando a cada uma. E uma delas me dizia assim: nossa, eu vim de tão longe e eu venho todos os domingos aqui. Isso era 10 horas da manhã e ela dizendo que tinha saído da casa dela às 6 da manhã para levar uma refeição, para levar uma cesta básica, para suprir as necessidades da sua filha. E eu perguntava: a senhora está bem? Sim, estou muito feliz em poder ver minha filha. Ela não fez nada disso. Ela só conheceu uma pessoa errada e a levou para outro caminho. Mas minha filha é uma bênção na minha vida. Eu nunca vou abandoná-la. O pai já a deixou, mas eu nunca vou abandoná-la. E conversei com outras mães, e todas elas diziam quase como que a mesma coisa. Minha filha é maravilhosa, conheceu pessoas erradas, está aqui para um período, mas eu nunca vou deixar de amá-la. Nunca. E uma delas tinha 2 filhas. E coincidentemente, quando eu fui fazer o evangelho em uma cela, essa mãe estava lá com as 2 filhas. E nós, nesta cela, nos reunimos com 25 mulheres, 25 detentas, mais os visitantes que eram as mães. A grande maioria eram mães, felizes por estarem junto às suas filhas. E coincidentemente naquele dia, que era uma véspera de Natal, caiu a mensagem sobre o maior mandamento, o amor. Eu me recordo até uma passagem no livro dos Espíritos, na pergunta 890, que diz sobre as mães do amor incondicional. E aquele dia nós falamos exatamente sobre isso, do amor, do maior mandamento, do amor incondicional. Não importa onde estejam, lá está a mãe, que por 9 meses esteve com aquela criança, com aquele bebê no seu ventre, com aquele feto, amando. E seguiu a vida amando. E lá estava numa cela, no horário das refeições, amando. Essa é a resignação. Este é o sacrifício. Esta é a gratidão, que muitos de nós ainda não entendem. Hoje, que a gente ouve muito as ingratidões dos filhos e não entende o tempo que a mãe se dedica a eles. Ou seja, quase como que 24 horas. E lá naquela cela também era uma dedicação ímpar. E as mães, todas elas diziam: minha filha vai melhorar. Ela vai tomar o jeito, vai tomar outro rumo na vida. E oramos, falamos do maior mandamento que muitos de nós esquecemos. Então,
nos entendamos como que é a presença da nossa mãe na vida, mesmo aquela que já partiu, como é o meu caso. As boas lembranças sempre ficarão, e os bons conselhos. Lá na penitenciária, por isso que eu me lembrei muito do Chico, os bons conselhos continuam. E a resignação de levantar às 5 ou 4 da manhã para chegar, adentrar às 10 horas, o começo das revistas para a visita, para ficar algumas boas horas com as suas filhas e com os seus filhos. Então, não desgarre-se daquela que te acalenta até os dias de hoje. Faça o seu melhor, por isso que é um dia especial. Ah, mas é aquela que partiu. Você quer levar flores? Leve. Vá até o cemitério. Ou coloque as suas flores que você dedica dentro do seu lar. Hoje a refeição é por vossa conta, para levar alegria àquela que hoje talvez seja já avó, bisavó, e cuidando de várias etapas de vidas dos vossos filhos. Porque muitos filhos deixam os netos, os bisnetos, para ela cuidar, na sua dedicação, na sua resignação. O amor incondicional. O amor incondicional. Isso é resignação. Isso é termos gratidão para aquela que nos valoriza e que nos valorizará sempre. Não importa aonde estejamos ou quem somos. A oportunidade sempre é bem-vinda, como uma das mulheres disse. Uma frase que é bíblica. Na fila ou naquela cela, um dia elas sairão daqui e serão anjos. Esse dia pode ser nesta vida como em outras, para melhora. Tenhamos gratidão por aquela que nos ama eternamente, que não nos abandona nunca, que sempre está nos orientando e nos aconselhando. Acima de tudo, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe Maria, e as nossas Marias que estão no planeta a nos acolher todos os dias. Vamos lá. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Rio Grande do Sul que perderam seus filhos ou que acolheram seus filhos. Que elas sejam iluminadas com as nossas orações e que essa oração fique sempre para todos nós. Ave Maria, cheia de graça. E ela está cheia de graça para nos envolver. Sejamos filhos queridos eternamente. Que Ele abençoe a todas as mães, hoje e sempre. E que no dia de hoje também não esqueçam de dar o seu joinha para os nossos evangelhos e que fique gravado no dia de hoje, Feliz Dia das Mães. Que não percamos essa oportunidade. Bom dia, um bom dia a todas as mães, a todas as avós, bisavós e todas aquelas que nos consolam sempre. Bom dia, bom dia.